Oi, gente. O programa de hoje é o número 3. Eu tô dando uma numeração porque se vocês quiserem repetir algum programa depois, futuramente, é só vocês verem o número, né? 1, 2, 3. Então, esse é o número 3. E eu acho que vocês vão gostar muito dessa explicação sobre o Yin e o Yang. Ela tá no meu primeiro livro, Com a Respiração Taoísta, e é uma explicação muito boa para quem não sabe nada de taoísmo e não tem noção do que é essa filosofia na aplicação do dia a dia. O universo é circular em sua forma e continuidade de movimentos, como a noite, que é Yin, seguindo do dia, que é Yang, perpetuamente. O homem pode ser considerado um pequeno universo desenhado e configurado com mais precisão do que qualquer máquina. Isso eu assino embaixo. Como existem no universo as duas polaridades energéticas, Yin e Yang, em constante ação alternada, assim também é no ser humano. Plenitude e esvaziamento, movimento e quietude, dureza e maciez, sístole e diástole, retração e expansão. Estas forças existem no homem e precisam ser harmonizadas. Essa é a grande proposta do Tao. Essa precisão deve ser realizada no fluir da movimentação, sendo importante não forçar nenhum movimento que o corpo tenha dificuldade em acompanhar. Na grande observação do universo, os taoístas descobriram que nada é estático, tudo é permanente mutação. Então, nós temos que entrar dentro desse conceito, porque no Ocidente, a gente é indicado na nossa educação a uma proposta estática, sempre o mesmo país, sempre a mesma escola, sempre a mesma proposta, sempre o mesmo marido, sempre a mesma mulher. Eu não digo que precisa mudar de mulher e marido, não, hein, gente? Eu até sou a favor do casamento, que eu acho lindo. Mas são coisas que não são estáticas, elas têm que existir através de uma mutação dupla de ambas as partes. Num casal, por exemplo, os dois sofrem mutações no correr do tempo e um tem que acompanhar o outro na mutação. Nada é estático no universo e nada é estático em nós, seres humanos. Eu vou dizer uma outra coisa que talvez seja meio ousada, mas eu acho que eu vivenciei isso, tenho consciência do que eu estou dizendo. Cada fase da sua vida, você é uma pessoa, porque você está em constante mutação e você tem que ter consciência disso. Essa precisão deve ser realizada no fluir da movimentação, sendo importante não forçar nenhum movimento que o corpo tenha dificuldade de acompanhar. Quando muito jovem ou criança, ainda é tolerada uma insistência por parte do instrutor. Porém, em organismos já formados, poderá haver deslocamentos internos e prejudícios para a saúde, que sejam prejudiciais. Acho que nem existe essa palavra prejudício. Possam ser prejudiciais à saúde. Assim como o universo flui em seu ritmo natural, assim deve ser o homem. O próprio corpo terá sua movimentação autônoma, desde que se concentre nele, respire adequadamente e o deixe fluir na movimentação ondulante ou cadenciada, segundo as polaridades energéticas. É diferente da nossa escola de movimentação de ginástica, por exemplo, que é exigido do aluno uma movimentação igual para todo mundo, na mesma intensidade, na mesma grandeza, na mesma ordem. O Tao é exatamente o oposto disso. Cada um vai seguir o seu movimento na sua capacidade corporal e na sua capacidade respiratória. O Yin e o Yang, do Yin e do Yang surgirão o equilíbrio na ação. Para isso é muito importante não agir contra a natureza de cada um. Suavidade e rotação devem ser parte da nossa movimentação diária. Estruturalmente, o círculo é livre de qualquer tensão, pois ele não tem ângulos. Ainda assim, é estável pela sua fluidez e equilíbrio.
A própria movimentação circular estabelece o equilíbrio. No conceito de defesa militar, o círculo oferece o máximo de defesa e sustentação durante um ataque. Do ponto de vista psicológico, o círculo simboliza harmonia e integração entre os homens. Ele não tem começo nem fim, ele está sempre girando, é redondo. Linhas retas se atravessam umas às outras numa invasão de espaços. Um quadrado possui cantos que interrompem o fluxo natural da ação. Já o círculo mantém unidas numa continuidade harmônica sem forçar o espaço existente entre elas, integrando em vez de separar ou destacar. Como vocês podem observar na proposta taoísta, a integração é parte principal do processo. O Tao se integra a tudo e a todos. Ele não se separa de nada ou se destaca de nada. A humildade é considerada sabedoria. Para nós no Ocidente, às vezes eu vejo, a humildade é considerada fraqueza, mas não é fraqueza. Porque um ser humilde, ele é um ser consciente, ele tem noção do papel dele no planeta, diante da grandeza do universo e do planeta que é a casa dele. Então, ele é humilde diante dessa grandeza. E isso, gente, não é fraqueza. Isso é consciência e sabedoria. O meio arco do círculo lembra o junto flexível que se dobra até o chão sem se quebrar. E assim deve ser o homem, maleável, fluídico, ondulante. Os movimentos rotativos e fluídicos são indispensáveis ao ser humano. É a isso que se propõe o Qigong com seus exercícios de respiração, sustentação e rotação. O corpo se move sem esforço, quer em pé, sentado ou deitado, em relaxamento com movimentação. Outra coisa linda no Tao é isso, você relaxa no movimento, você medita no movimento. Eu tive a felicidade e o privilégio de estudar durante muitos anos com um psicólogo humanista americano chamado Carl Rogers. E Carl ensinou a gente que a pessoa é o centro, o resto é periferia. E nas minhas aulas eu dizia para os meus alunos: vocês são mais importantes do que a técnica. A técnica tem que se adaptar a vocês, não vocês a técnica. Seguindo essa verdade psicológica de Carl Rogers, que me mostrou claramente nos anos de estudo que eu tive com ele, que me despertaram para um novo mundo, uma nova vida interna, que eu era o centro, o resto é periferia. Então eu tenho que dar atenção ao meu centro, à minha realidade interna, mais do que a externa. A mente deve se esvaziar de pensamentos e preocupações o mais possível. Por isso eu introduzi o sonho acordado dirigido, para o povo ficar jogando seu filme, concentrado ali naquele momento. O corpo deve estar em perfeito equilíbrio, sustentado pela planta dos pés, postura de kata das artes marciais, consciente de seu peso, atento à sua ação, flexível e fluídico na movimentação. Gente, eu consegui isso com os meus alunos. Eles meditavam no movimento, com os olhos fechados, o corpo ondulando, as mãos ondulantes, como serpentes em pé. Então isso foi muito bom também, porque eles se sentiam muito relaxados no movimento e não havia nada estático. Era um processo de evolução consciente do corpo, da musculatura. A memória corporal nossa é fantástica, a memória muscular. E os músculos se adaptavam àquela realidade e relaxavam independente de uma condução mental. O próprio movimento ondulante provocava um relaxamento. Então a harmonia do corpo e da mente enriquecem o espírito e trazem à face um sorriso natural. Isso diz mestre Daliu, que foi meu mestre durante algum tempo também.
Do ponto de vista espiritual, os exercícios trazem tranquilidade ao espírito. No conceito técnico, processas o esvaziamento e plenitude, ou seja, expansão e retração, sístole e diástole, as duas leis que regem o universo. E esse processo é absolutamente interno, ele nunca aparece na periferia ou superfície. É o Wu-Wei, que eu já falei dele a vocês. O Wu-Wei é a inércia na ação, concentração e preparação, atenção e observação para a ação dirigida e controlada pela absoluta conscientização do corpo. Gente, isso é plena sabedoria vivencial. Sem ações extremistas que são rejeitadas, não há um ponto direto a atingir, mas sim um fluir tranquilo e despreocupado. O corpo não procura se fortalecer na ação repetitiva e violenta, mas sim na doçura e suavidade de movimentos. O estado de inércia é um ponto de equilíbrio entre o yin e o yang, e o esvaziamento e preenchimento. Como não há um ponto a ser atingido obstinadamente, existe a liberdade de movimento resultante da fluidez que irá dissolver a liberdade de movimentação, irá dissolver os nódulos musculares causados pela tensão do nosso dia a dia, principalmente no mundo que nós vivemos hoje em dia. Gente, a violência chegou a um ponto assim inadmissível. As pessoas vivem ansiosas, tensas, atemorizadas, irritadas. As áreas mais atingidas e que recebem um impacto maior dessa tensão são deltoide e trapézio, músculos situados nos ombros. Deixa eu beber uma aguinha. Esses músculos ficam tensionados, duros como uma pedra se você tocá-los durante esses momentos de grande ansiedade, e são extremamente beneficiados com os exercícios taoístas, porque o próprio relaxamento no movimento com a respiração provoca um relaxamento natural e também beneficia o sistema circulatório e cardiovascular. Na China, existe o conceito filosófico do Yin e Yang. Baseados nesse conceito, o céu é Yang, a terra é Yin, o sol é Yang, a lua é Yin, a mulher é Yin, o homem é Yang. Enfim, todas essas polaridades, elas se entrelaçam e se transmutam o tempo todo, até quando nós estamos dormindo. O desequilíbrio dessas energias resulta em doença. No entanto, se o homem conseguir equilibrar o fluir dessas energias em seu corpo, ele terá uma alegria natural de viver e, consequentemente, uma saúde estável. Mais do que nunca, nós necessitamos de métodos preventivos quanto à manutenção da nossa saúde, pois vivemos uma época de poluição, tensão e violência. Nós não podemos eliminar tais fatores existenciais, mas podemos nos preparar para recebê-los da melhor forma possível. E isso só acontecerá se estivermos centrados e equilibrados em nosso ser total, que tem capacidade para receber tais embates. Devemos defender nossa sanidade mental usando todos os métodos naturais que estão ao nosso alcance, como as técnicas de respiração, relaxamento e fluidez. Eu aqui queria fazer um agradecimento muito especial aos mestres que eu tive no correr dessa minha jornada do caminho do Tao, caminho do meio. Esses mestres foram fantásticos para mim, me ajudaram demais nessa minha jornada. São eles, mestre da Liu, mestre Yang Mingxi, Ao Shuang, Liang Shuang, Zinben Bishen, Zhao Binshen, Alan Watts e Ramadas. Eu tive o privilégio de, com Carl Rogers, unir todo o meu potencial oriental ao meu potencial ocidental
que eu trabalho tudo junto com o meu Ocidente, eu não renego nada no meu Ocidente. Eu sempre fui uma desportista. Nos anos 50 e 60, eu tinha uma prancha windsurf, que eu saía do posto 6, pegava mar aberto com ela. Eu tinha um caiaque de um lugar chamado Prince, que eu pegava mar aberto com ele, eu mergulhava, caía na Praia do Inferno, saía no Arpoador, jogava vôlei, dupla de vôlei, com o pessoal da Tia Leia, que é a turma do Bernardinho hoje, dos nossos grandes jogadores de vôlei. Então, eu não abandonei nada do meu Ocidente, da minha sabedoria ocidental, como desportista, consciente de mim, da minha saúde, do lugar que eu vivo. Eu sou brasileira, América do Sul. Eu acrescentei toda essa sabedoria sem me renegar a minha ocidentalidade. Eu acho isso muito importante, porque eu não caí num fanatismo, eu não caí numa proposta de ser gurua de ninguém. Eu dava as minhas aulas com training e as pessoas ficavam muito impressionadas com isso, porque esperavam uma mulher mística, com uma roupa muito oriental e falando mansinho. E sabe, aquela coisa da gurua, que nos anos 80 tinha muito guru solto por aí. E eu briguei muito com isso. Eu dizia para os meus alunos, vocês é que estão se curando, não sou eu não. Eu estou dando a dica para vocês se curarem, mas o mérito é de vocês. Então, eu tive sempre muito cuidado em não me transformar numa fanática oriental. O fanatismo é a pior coisa que pode acontecer ao ser humano, porque ele é cego. A fé não. A fé é maravilhosa, move montanhas. Eu sou uma criatura de uma fé incrível. Isso me ajudou a vida inteira. Então, o que eu quero dizer hoje em especial a vocês, e se isso está saindo do meu coração para vocês, é que vocês não se deixem destruir pelo caos total que nós estamos vivendo no Brasil nesse momento. Há 5.000 anos atrás, Confúcio, um grande filósofo chinês, que todo mundo já ouviu alguma coisa de Confúcio, deu uma frase aqui muito bonita e muito própria desse momento que a gente está vivendo. Disse ele: os políticos deveriam se eleger e trabalhar para o bem-estar do povo e não o bem-estar de si próprios. Se assim não for, melhor que os políticos não existissem. Essa frase de Confúcio, 5.000 anos atrás, cabe tão bem para os nossos políticos de hoje. Eu só peço a vocês é que vocês não destruam dentro de vocês o seu contrato com a vida, a alegria de ser, sabe? Se reúne com a família. Não tem dinheiro? Vai na esquina, compra uma pipoca com teu filho. Pipoca é barato, vai a uma praia, ainda é grátis. Procura se precaver interiormente da destruição. Não cai numa ansiedade, numa agressividade, numa desistência de vida, porque não é justo que os políticos façam isso com o nosso povo. O nosso povo tem que ir além dessa dificuldade que está vivendo, causada por eles. Isso está provado e comprovado. Graças a Deus existe o Moro no Brasil e que levantou toda essa proposta da corrupção e mostrou isso claramente a nós brasileiros. Estamos sem emprego, sem comida, sem hospitais, sem colégios. Mas a gente tem que ir além disso. É o que eu peço a vocês. O brasileiro é o melhor povo do mundo. Nós somos alegria pura. Não destruam a alegria interna de vocês. Se unam com os amigos, na família, onde quer que vocês estejam, com pessoas positivas para cima, que se contentem com pouco, que do pouco tirem o muito. O Tao nos ensina isso. De uma folha, você pode ver a floresta, as árvores, os pássaros. Na tua mente, no teu interior, você cria o que você quiser. Façam isso. Esse é o meu pedido de hoje a vocês. E a nossa proposta de hoje foi esse tema em Yang e como aplicar o Qigong no dia a dia de todos e cada um de nós. Um beijo grande a vocês todos. Que vocês estejam na paz, na luz e no amor. E não se esqueçam, lutem com tudo que vocês tiverem para manter a integridade interna de vocês e o amor à vida. Nosso compromisso com a vida é maior que o nosso compromisso com o mundo. Lembre-se disso. Beijo grande para todo mundo. E aí, meu produtor querido Mafei,
Está bom o tema hoje? Ele achou que o outro demorou muito. Esse está bom pro YouTube? Então, um beijão grande para você também. E obrigado pela sua ajuda e presença. Até o próximo encontro.